O brutal assassinato de Caíque Augusto Batista dos Santos, adolescente homossexual de 16 anos de idade, seria em qualquer outro país, com políticas de proteção às minorias étnicas e sexuais, notícia de destaque na imprensa e comoveria a maioria da sociedade por seus detalhes chocantes. Um garoto que ainda frequentava a escola foi arrancado da existência, despojado de sua humanidade, com todos os dentes arrancados e uma barra de ferro atravessada em sua perna. Um menino cheio de futuro que acabou seus dias com um traumatismo craniano e intracraniano, com o corpo todo sujo, abandonado sem vida, numa avenida da região central de São Paulo. Tempo bom, tempo ruim. É o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Jean Willis, que além de escritor, é jornalista, mestre em literatura e linguística pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Jean, começamos já com um momento do livro em que a violência, infelizmente cotidiana e infelizmente naturalizada e infelizmente invisível contra os homossexuais no Brasil, que é tido como um país completamente que trata bem todo mundo, que dá liberdade para as pessoas, mas justamente para a gente já falar desses assuntos que são pouco falados. Essa história que eu narrei do seu livro foi considerada suicídio pela polícia. Um menino que teve todos os dentes arrancados, uma barra atravessada na perna. Como é que a gente pode começar a partir desse caso e entender por que tanta violência fica invisível? Olha, a gente está falando aí da expressão letal da homofobia, né? Quando ela se expressa por meio da violência dura. E a homofobia não se expressa só assim, ela tem uma expressão social, né? A homofobia social, que é, na verdade, o sustentáculo, o alicerce dessa homofobia dura. E a homofobia, ela é fruto, ela é resultado de preconceitos. E preconceitos são falsas certezas que a gente compartilha socialmente e que a gente reproduz historicamente. Então, há preconceitos anti-homossexuais, quer dizer, uma aversão, uma ojeriza aos modos de vida dos homossexuais, uma ojeriza, uma aversão que é partilhada por uma grande maioria de pessoas. No caso específico desse caso aí que você narrou, que é o caso do Caíque, nós temos uma vítima da homofobia letal, da homofobia dura, e essa violência não é reconhecida pelo órgão do Estado encarregado de combater essa violência, que é a polícia. Então, por que a polícia, os delegados têm uma dificuldade enorme de reconhecer a motivação homofóbica de um crime? E a polícia também compartilha desses preconceitos anti-homossexuais. Se ele admite que aquela pessoa morreu por homofobia, em última instância ele se considera cúmplice do crime. Porque ele acha também que bicha é nojenta, que bicha é pecadora, que bicha é menos humana, que bicha é uma ameaça à família, que bicha é uma ameaça às crianças. Ele compartilha desse preconceito e aí no fundo, ele acha que alguém merece morrer por esse motivo. E se alguém veio lá e meteu a mão, né, fez o trabalho sujo... Fez o que deveria ter sido feito. Né? Na cabeça dele. Aí o que é que ele faz? Ele não admite. E é muito louco porque... Assim como a gente fala da violência doméstica contra as mulheres, por exemplo, que começa com aquele primeiro grito, né, que deveria parar por aí, que vai crescendo, crescendo. Você se refere várias vezes ao longo do livro nas piadas que existem também naturalizadas nos meios de comunicação. Homofobia social. Isso é o que a gente chama de homofobia social. A homofobia é muito mais... claro que o número de homicídios motivados por homofobia é muito grande, o número de violências duras motivadas por homofobia é grande, mas a homofobia é muito mais social. A homofobia é um sistema, na verdade, né? E ela se expressa na discriminação, ela se inicia, na verdade, na família, no seio da família, uma violência simbólica e, às vezes, física, praticada pelos pais, pelos os irmãos mais velhos, contra o menino e o adolescente gay. Que dá origem àquelas frases, né? Prefiro meu filho morto a ter Prefiro ter um bandido a filho gay, prefiro ter um filho morto a filho gay, tome jeito de homem, até as coerções mesmo, bater. Então, a homofobia começa aí, depois ela se estende para outras instituições, a escola, onde a criança sofre bullying,
né, por ser diferente, ou o adolescente sofre bullying por ser gay. Então, essa é a homofobia social. E essa homofobia social, ela é o alicerce, o fundamento da homofobia letal. E naturalizada, né? Porque Sim. vai, a princípio, qual é o problema? Fazer uma piada, Não. né? Qual é o problema? Sim. Né? Isso tudo vai passando como Sim. se fosse assim mesmo. Sim, é que desse jeito. Transmitido e assimilado, e ninguém questiona. E quando a gente questiona, quando a gente para questionar essa ordem, aí vem a acusação da ditadura gay, né? Então, vocês estão querendo uma ditadura gay. Ora, a gente foi oprimido o tempo inteiro, a gente está sendo oprimido, humilhado o tempo inteiro. Essa vida diz não para nós o tempo inteiro, a gente está morrendo por esse motivo. E quando a gente se levanta e questiona essa ordem, as pessoas vêm e acusam a gente de quererem uma ditadura, né? De querermos uma ditadura. Num determinado momento você fala, a cultura e a sociedade não só normalizam meninas e meninos, atribuindo o papel de gênero a cada um, mas, sobretudo, lhes ensinam a normalizar seus filhos, sobrinhos e alunos quando os tiverem. Isso. Ou seja, além de tudo isso que você colocou, que é cotidiano, que está em cada um de nós, sim, existe também uma estrutura que faz com que isso se perpetue, sim, através da educação formal, sim, informal, das famílias. Sim. Ou seja, é tudo muito armado, é difícil furar isso, né? É difícil, é um sistema. É isso que eu digo, a homofobia é um sistema. Bem armado, né? Assim, quando a gente diz bem armado, parece que tem alguém arquitetando. Alguém arquitetando. Não, Se tivesse, talvez fosse mais fácil, você saberia onde identificar, dizer, né? Mas é muito fluido, esse é o perigo, fluido, né? Porque é cultural, né? Foi uma cultura que se engendrou, que tem a ver com os fundamentos da nossa cultura ocidental mais amplos, né? Esses fundamentos culturais, digamos assim, os princípios e os valores da religião, do judaico-cristianismo, que está na base da nossa cultura e que a gente herda, né? É muito difícil, e até porque também esses valores, eles constroem os sujeitos, né? Os sujeitos são feitos desse material, nós também somos feitos desse material, então é difícil você desfazer desse preconceito. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Quando uma pessoa entra no ônibus e com a bolsa, uma mulher entra e ela tem 2 cadeiras vazias, o ônibus está lotado, tem 2 cadeiras vazias. De um lado tem um rapaz branco, de 17 anos. Do outro lado tem um rapaz negro, de 17 anos. Ambos vestidos de bermuda e camiseta. Ela vai sentar do lado do rapaz branco. Porque quando o rapaz negro está associado inconscientemente a uma série de coisas que apavoram ela, que é a criminalidade, que é a violência. Isso é um preconceito inconsciente. Isso é algo que está tão profundamente arraigado que você não pensa. E é muito, muito importante que a gente diga que está arraigado em todos nós, porque nós somos todos da mesma cultura. Sim. A questão é quando isto vem, como reagir. Né? Ou admitir. E admitir antes de qualquer coisa. Porque admitir que você tem um preconceito é o primeiro caminho para você superá-lo. Porque se você não admite, você invisibiliza ele, você naturaliza isso como natural. Eu nunca suportei piadas assim, racistas, piadas homofóbicas. Claro que eu estou falando das piadas homofóbicas, não estou falando de um humor que envolve gay, né? Porque a gente tem que também entender que sim, é possível fazer um humor bicha, digamos assim, e que é engraçado, né? Estou falando das piadas homofóbicas e racistas. Então, eu vou lá e, quando eu ouço uma piada racista, eu vou lá e paro e faço a pessoa pensar sobre essa piada. Uma vez eu estava dando uma palestra e eu citei um caso que aconteceu em Salvador. Né? No jornal à tarde, havia um colunista de cinema que escrevia, um crítico de cinema chamado José Augusto Berbert, que era um homofóbico, confesso, e ele escreveu, durante um tempo, ele fez uma campanha que era assim: mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. E isso foi era tratado como da ordem da piada, ele escreveu isso, né? No jornal mais lido, do Norte e Nordeste, era o jornal mais lido. Era tratado da ordem da piada pelos editores, por ele mesmo, né? Mas aquilo tinha um impacto. Aí, quando eu contei isso na palestra, todo mundo riu quando eu falei mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. Todo mundo riu na plateia. E eu falei, mantenha Salvador limpa, mate um negro por dia. Mantenha Salvador limpa, mate um velho por dia. Mantenha Salvador limpa, mate uma criança por dia. Aí as pessoas foram silenciando, constrangidas até entenderem que se é chocante você propor matar uma criança por dia ou um negro por dia, é igualmente chocante matar uma bicha por dia. Nós não merecemos morrer. Aí, em determinado momento, você diz, mas, ao mesmo tempo, cada grande movimento de afirmação homossexual provoca uma reação homofóbica. Sim. É como uma conquista e surgem todas essas reações que surgem de uma forma também muito violenta. Sim. Porque o movimento de afirmação,
né, de afirmação da homossexualidade, de conquista de direito, de acréscimo de estima pública em torno da homossexualidade, desestrutura uma ordem de privilégios para certas categorias e certos grupos, né? Dizendo de uma maneira muito clara a ordem da dominação masculina. Masculina branca. Branca, hétero, né, rica, digamos assim. Quer dizer, uma conjugação de posições de sujeito privilegiadas que essa contestação... Que detém o poder. Isso. E a possibilidade de mudar as coisas. Isso. E de perpetuar, quer dizer, na verdade, por que é que eles se incomodam tanto? Porque o movimento de afirmação questiona o lugar privilegiado. E eu volto a dizer, como esse livro não trata só... A gente está tratando da homossexualidade, mas ele não trata só da homossexualidade. É um livro sobre tudo isso. Então, eu vou dar um exemplo da afirmação da mulher e do movimento negro, para as pessoas entenderem que é a mesma reação. Se uma mulher questiona a ordem da dominação masculina e diz que, ao ficar em casa cuidando dos filhos e fazendo a comida e lavando a roupa do marido, ela dá uma contribuição para a despesa doméstica, para a economia doméstica, tanto quanto ele que traz o salário, quando ela diz assim, meu trabalho doméstico é trabalho, como é também o seu, você não tem, portanto, o direito de ser o chefe da família, nós somos iguais aqui, porque o meu trabalho é tão importante quanto o seu para a economia, ela está questionando a ordem da dominação masculina e o privilégio do homem. Sobre ela, inclusive, sobre o corpo dela. O chefe da família, o dono da casa, é o dono da mulher. E quando ela diz alto lá, não é bem assim, ela está provocando esse questionamento. O mesmo acontece com os gays, né? Quando o movimento LGBT, o movimento homossexual, contesta a heteronormatividade, quer dizer, por que ser hétero é superior a ser gay? Quem disse que a heterossexualidade é a sexualidade legítima? Nós temos muitas sexualidades, então isso provoca um choque em quem estava lá no privilégio, né? E aí é óbvio que a afirmação, quer dizer, a reação a essa afirmação gay das mulheres, dos negros, vai ser violenta. E é interessante, né, porque a gente costuma chamar essas que é difícil dizer, né, essas categorias, esses grupos de pessoas, de minorias, quando não são minorias numéricas, não. Né? São minorias quando a gente está falando de poder. De poder, de acesso ao poder. Sim. E é disso que se trata, né? Sim. E aí você está levando essas pautas para dentro de um lugar que é onde as coisas se decidem em termos de poder nesse país. Será fácil assim? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro Tempo Bom, Tempo Ruim. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, o autor do livro, Jean Willis. Jean, vou ler mais um trechinho aqui. Fazer uma reforma política é fazer com que o sistema seja mais transparente e democrático. Infelizmente, sinto que não há vontade política para tanto no Congresso Nacional. O processo eleitoral de hoje beneficia os currais eleitorais, os canalhas de toda sorte, os parasitas do erário público, o lobby desonesto de empresas. A reforma é necessária para a democratização do país, mas a maioria dos parlamentares atualmente em exercício é representante de direito da sociedade, uma vez que foi eleita, mas não é de fato. Se os eleitores soubessem o que esses parlamentares efetivamente defendem ou como atuam em favor de seus próprios interesses e enriquecimento, é certo que não teriam dado seu voto a eles. Concordo. E isso é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa que muita gente pensa aqui fora do Congresso. Mas isso dito por alguém que está lá, primeiro dá essa sensação de que, olha, realmente é disso que se trata. Mas como é ter essa clareza ou esta coragem, porque clareza eu acredito que grande parte das pessoas que estão lá tem. Sim. Mas esta coragem de falar sobre isso, estando no meio dessas pessoas... E que também há outras pessoas lá que são políticos que a gente pode se orgulhar, né? Mas existe uma grande parte... Uma grande maioria. Uma grande maioria que é esta que você se refere aqui. Olha, a coragem vem da necessidade de que isso seja falado, né? A gente precisa falar. Eu acho que esse trecho que você leu, ele traz uma outra face que não está escrita aí no texto, mas que está subjacente, que é a ideia da despolitização da grande maioria das pessoas. A grande maioria é despolitizada e tem muitos preconceitos em relação à política, né? A maneira como a política foi representada, sobretudo na imprensa, afastou as pessoas da política. A grande maioria que você fala de nós brasileiros. Nós brasileiros. A grande maioria de nós brasileiros é despolitizada e tem muitos preconceitos sobre a política. Então tem uma ideia mesmo de que a política é algo ruim para ela, nefasto, né?
de que todo político é ladrão e aí a política não presta, embora ela não se dê conta de que ela faz política quando ela acorda, a partir do momento que ela acorda, né? Que não há vida em sociedade sem política, e a política é a arte, digamos assim, da mediação dos conflitos que aparecem nas nossas vidas. Eu acho que um aspecto é esse, a gente é despolitizado, por isso a gente não acompanha o Congresso Nacional, a gente se afasta. Imagina, não quero ver aqueles caras. Quando eu vejo uma imagem do cara na tribuna, eu tenho a impressão de que aquele cara está mentindo, de que aquele cara... Então, eu deixo para lá. Só que ao deixar para lá, você permite que essas pessoas lhe governem, que essas pessoas votem leis que não são do seu interesse. Então, fazer essa denúncia, quer dizer isso num livro, dizer que aquelas pessoas representam a sociedade de direito, mas não de fato, de direito porque foram eleitas, por um voto inconsciente, por um voto de cabresto, por um voto comprado, não interessa. Um voto pouco pensado. Um voto pouco pensado, mas representam de direito. Mas, se por um lado elas representam de direito, elas não representam de fato. De fato. Porque se as pessoas fossem um pouco mais politizadas e prestassem atenção, elas diriam alto lá. E agora, cada vez mais, há ferramentas de transparência que a gente pode forçar que se ampliem. Sim. E de ter acesso realmente a esse dia a dia e ao que é feito com esse voto legítimo. E está ampliando. Eu acho, assim, o meu mandato, modéstia à parte, atraiu muita gente para a política, assim, para que as pessoas prestassem atenção na política, porque eu sou uma figura que o Brasil inteiro conheceu através de um programa de televisão de grande audiência, que é o Big Brother Brasil. Então, o programa me transformou no que a gente chama de figura de charme, né, para usar uma expressão do Gilles Lipovetsky. Então, essa figura de charme atraiu a atenção não pela política em si, mas primeiro pela pessoa. E ao chamar a atenção pela pessoa, elas puderam acompanhar a política. E eu faço um trabalho, um exercício que para mim me custa muito porque é muito trabalho. Quer dizer, além de atuar lá no Congresso Nacional, eu presto contas à sociedade o tempo inteiro. Como eu sou jornalista, isso é muito fácil para mim. Ao mesmo tempo que eu estou votando e debatendo lá, eu estou nas redes sociais dizendo para as pessoas o que eu estou fazendo. Olha, isso está em discussão nesse momento. Então, as pessoas têm noção, olha, o Jean está narrando isso agora que está acontecendo lá. É isso que ele está fazendo com o meu voto, né? E é bom para elas, quer dizer, elas gostam disso. Mas, sobretudo, elas dizem assim, nossa, mas isso está sendo discutido aí? Eu nunca pensei. Quer dizer, ela nunca parou para pensar que aquele assunto estava sendo discutido lá. E é interessante, né? Porque se a gente tivesse essa noção do que está sendo feito com o voto da gente constantemente, a gente poderia ter uma reflexão sobre como a gente vota. Sim. E não pensar nisso somente a cada ano eleitoral. Exatamente. Né? Que nos ensinam, não sei se ainda, mas eu fui ensinado na escola, que cidadania é votar. Sim. Né? E hoje em dia a gente sabe que cidadania é estar presente o tempo todo. Não é só votar, né? A festa da democracia não acontece só no voto. Você tem que participar mesmo, acompanhar e inclusive, assumir as consequências de você errar no voto. De você apostar em alguém que vai trair o seu voto, digamos assim, e você ficar atento e dizer, não voto mais nessa pessoa nas próximas eleições. A capa da CULT desse mês, que traz uma entrevista com você, tem aqui, nesse lado aqui, uma frase que é a seguinte: João Íris, representante da esquerda libertária, defende pautas que o cenário político tem pavor de colocar em circulação. A gente já falou aqui longamente de uma pauta que é fundamental, que é urgente, que é necessária, que é a questão do que a gente chama de minorias, né? Mas que a gente sabe que são minorias de poder e não de número. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar. Nessas questões que ele fala aqui, pautas que o cenário político tem pavor de colocar em circulação, você toca, por exemplo, na não redução da maioridade penal. Sim. Você toca na descriminalização e até na legalização das drogas. E, de uma certa forma, todas as questões ligadas aos direitos humanos, Sim. com uma compreensão do que são os direitos humanos. Sim. E não com a deturpação que muitas vezes se tem através desse termo, direitos humanos. A deturpação é muito comum dizer que direito humano é direito de bandido, é uma coisa que a gente ouve muito, né? E essa é uma manipulação que, lamentavelmente, as próprias pessoas que têm os direitos humanos violados abraçam. Quer dizer, é uma deturpação que elas assimilam, lamentavelmente, porque é justamente elas que têm os seus direitos humanos violados. E a gente que trata, inclusive, os direitos humanos como se fosse uma entidade. Então, cada vez que um policial morre, né, numa troca de tiros com traficantes, as pessoas dizem assim, cadê os direitos humanos que não aparece quando um policial morre? Parece que os direitos humanos são uma pessoa, uma entidade que vai aparecer ali. E os direitos humanos, na verdade, são os direitos de todos nós, né? Todos nós temos um conjunto de direitos que independe de Constituição. A Constituição não precisa outorgar os direitos humanos para que eles existam. Os direitos humanos são reconhecidos como inatos, próprios de todo ser humano. Mas as pessoas reclamam assim e falam que direito humano é direito de bandido pelo seguinte motivo, né? Elas acham, sobretudo um segmento da população,
esse segmento acha que quando uma pessoa comete um crime, ela deixa de ser humana e ela não tem que ser tratada como humana. Mas é claro que quando ela pensa nisso, quando ela defende isso, ela está falando de pessoas pobres. Né? Ela não está falando dela. Né? Ela, por exemplo, se um cara que mora na zona sul do Rio de Janeiro, mora em Ipanema, e seja um representante de grandes marcas de perfume e fraude, digamos assim, ele engane o fisco, engane a fazenda, ele está cometendo um crime, né? O chamado crime de colarinho branco. Ele está tirando, está roubando, digamos assim, quando ele sonega impostos. Se ele for flagrado pela Polícia Federal e a Polícia Federal prender ele vai exigir todos os direitos humanos, o direito à defesa, a um julgamento justo, o direito à defesa, a ter um advogado, está tudo certo. Porque ele diz assim, eu sou um sujeito de direito, eu preciso ter advogado de defesa, eu preciso de um julgamento justo e eu, na hipótese de eu ser preso por sonegar impostos, por tirar dinheiro do erário público, eu quero ir para uma cela minimamente digna e eu não quero ser estuprado na prisão e nem quero ser torturado. Eu quero cumprir a minha pena no tempo determinado. Tudo isso ele fala para ele. Mas quando se trata do delito alheio e, sobretudo, do delito de gente pobre e negra, aí vem a ideia contrária aos direitos humanos. Aí se fala que direito humano é direito de bandido, como se aquela pessoa não tivesse igualmente, como ele tem, o direito a uma ampla defesa, a um julgamento justo, a uma cela minimamente digna para cumprir a pena e a ser protegido da tortura. A gente está vivendo no país um momento muito interessante, né? Independente da leitura que possa se ter, me parece que há uma discussão sobre quem somos, finalmente. Sim, né? isso é bom. Isso é ótimo, né? Mas o que fica muito claro quando você tem coragem de olhar, porque não precisa nem pensar muito, às vezes é só olhar o que está acontecendo no seu entorno. São esses privilégios que você colocou aqui, que estão sendo muito defendidos para que as coisas não mudem. Aquela célebre frase, né? O que é preciso mudar para que as coisas continuem como estão, que parece muitas vezes que é o que acontece aqui. Esse país que tem vocação para a violência, que tem privilégios de poder para essas categorias que a gente já colocou aqui, né? Para o homem branco, heterossexual, rico ou que tenha pelo menos condições financeiras de defender os seus direitos. Este é um Brasil muito diferente desse Brasil que a gente sonha e que muitas vezes achou que vivia. Né? Esta compreensão, você acha que ela começa realmente a aparecer na mente das pessoas para que aí sim todos nós queiramos que isso mude? Eu acho que sim. Por isso que eu batizei o livro de Tempo Bom, Tempo Ruim. Porque eu acho que essas duas faces estão presentes do país, né? A gente vive um momento privilegiado de crise, porque a crise não é necessariamente ruim. Ela também é oportunidade. Ela é uma grande oportunidade de decidir quais são os caminhos que a gente vai trilhar doravante, se os caminhos do progresso ou do retrocesso, em relação a coisas já conquistadas. Nós somos, o Brasil tem assim, um Brasil que a gente gostaria de ser, né? Como você bem colocou, temos um país que a gente gostaria de ser e um país de fato, e um país real, né? Eu acho que para a gente ser esse país que a gente gostaria de ser, o país da democracia racial, o país do homem cordial, o país das soluções criativas, da convivência harmônica dos diferentes, o país da tolerância religiosa, quer dizer, para que a gente seja de fato esse país, a gente vai ter que ter consciência de que nós somos um outro país. Um país racista, um país homofóbico, um país com força social muito grande entre ricos e pobres, um país com uma elite econômica e política egoísta e cínica, entendeu? E que a gente herdou isso, e que isso não é da agora, essa é uma identidade forjada historicamente, porque essa elite, no fundo, é a elite colonizadora, é a mesma, entendeu? No Brasil, a gente afirma que somos uma democracia racial, mas negamos isso quando há espaços exclusivos para brancos, quando os negros são maioria nos índices de emprego e subemprego, quando os negros são maioria nas prisões e nos hospitais psiquiátricos, quando os negros são maioria nos bolsões de miséria, quando os negros são maioria entre os infectados por HIV. A gente vai ver todos os índices que vão vitimando a população negra e esses índices não são fruto da natureza. Isso é fruto de um sistema político que se reproduz e de uma cultura que se reproduz e que a gente precisa questionar. Precisa ver esse Brasil como o Ali Salomão via, com tanta lucidez e transformava em tanta poesia e em tanta loucura. O Ali é um grande brasileiro, né? Maravilhoso. Ele é incrível, cara. É um cara inspirador, baiano como eu, só que eu sou de Alagoinhas, ele é de Jequié, mas um grande poeta e um cara que tinha um olhar muito atento para o país, assim, e um olhar atento para os dois aspectos do país, que eu acho que a gente não pode desconsiderar. O Ali também olhava essa efervescência e essa
capacidade de resistência do povo brasileiro, até mesmo por ser baiano. Tem uma expressão, vou usar duas expressões da música brasileira, de dois compositores baianos. Um é Jorge Portugal, que ele diz assim, um verso de uma música dele, que ele diz: gente que tira a alegria da dor do baticum do batente. Todas essas cores de gente reconvexa a alegria. E o Moraes Moreira, numa música linda chamada Cidadão, ele diz: ó minha gente baiana, goza mesmo que doa. O Ali tinha um olhar para esses dois aspectos, que o samba encarna muito bem, né? O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Bom, infelizmente temos que terminar aqui, mas é interessante que essas palavras elas sejam refletidas por cada um de nós, né? Porque a primeira coisa é a gente pensar: eu sou um brasileiro, portanto eu faço parte disso tudo. Que Brasil que eu quero. Que Brasil que eu quero, inclusive em mim, né? Em mim é bom. Né? Já brigadíssimo. Obrigado. Que venha tempo bom pra gente. Que venha tempo bom. E o tempo ruim seja afastado. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.